Meninas, boa noite, tá? Mais uma vez. Muito obrigada vocês que estão entrando e as meninas que ainda vão entrar depois, vão pegar e só me deem um ok aí no chat, enfim, se vocês estão conseguindo me ouvir bem direitinho, que eu tô sem fone, tô só que vocês conseguem me ouvir? Ok, né? Pronto. Boa noite de novo. Estou muito feliz que vocês entraram. A gente já está no nosso sétimo encontro e eu não esperava realmente que assim, quando eu pensei nessa questão dos encontros, eu pensei, não, será que as meninas vão entrar? A gente sabe que tem muita gente no grupo que às vezes não interage, mas tá sempre ali observando, né? E os encontros, eles são para a gente estreitar esses laços, né, entre nós. E eu sei que tem muitas meninas ali no grupo que às vezes se sentem sozinhas, né? Se sentem que não tem muitas amigas de Jesus, né? E aí a comunidade é justamente para isso, né? Tanto o WhatsApp quanto esses encontros que a gente faz para a gente se conhecer melhor, enfim, para a gente trocar nossas experiências, nossa jornada, nossas dores. E eu estou muito feliz pelo que vem, assim, o Senhor vem realizando, né, até o momento. Eu sei que quando tem os encontros, às vezes é muito corrido para as meninas entrarem, porque, enfim, a gente sabe, né, trabalho, tem estudo, tem filhos, alguns têm filhos, então fica bem corrido, mas como a gente deixa gravado, eu acredito que depois muitas meninas assistem e também eu sempre gosto de falar assim, entra quem precisa entrar, né, quem o Espírito Santo quer que escute aquela palavra. E hoje, né, eu tava passando o mês todinho pensando na pessoa que eu ia chamar para falar sobre isso. E aí eu não conseguia, eu sempre oro a Deus e eu peço, Senhor, me mostra. Sempre, sempre, sempre eu peço para o Senhor me mostrar. E sempre é uma pessoa que tem um testemunho que eu nem sei, tá? É porque o Senhor mostra mesmo. Então sempre é uma pessoa que tem um testemunho muito que vem a casar com aquele tema daquele mês. Então, é coisa de Deus mesmo. E aí, eu tava nesse mês buscando alguém. Gente, vai chegar o dia e eu não consegui ninguém. E aí, Deus falou comigo, vai tu, né? Por que que você não vai? Já que você tá ali sempre com as meninas no grupo, você tem um testemunho sobre isso. E aí, o Senhor trouxe para mim essa palavra que eu vou passar para vocês hoje, mas é mais assim, o testemunho mesmo. E depois, no final, vocês quiserem, enfim, falar, comentar, se vocês tiveram alguma experiência parecida, porque por que que eu quis falar sobre idolatria feminina, né? Porque nós mulheres, a gente geralmente é multifunção, né? Então a gente está numa sociedade onde a mulher ela tem inúmeras demandas, tarefas e se cobra muito por isso. E às vezes a gente prioriza tantas coisas e outras pessoas, principalmente, não sei se alguma das meninas aqui tem filho, mas eu tenho e quando a gente tem filho, a gente costuma priorizar mais nossos filhos e as coisas da casa, e acaba que a gente se torna uma pessoa muito sobrecarregada, né? E hoje eu estava até, falei lá no meu Instagram que eu sou meio viciada em ser uma pessoa produtiva, e isso não é muito bom, porque a gente fica igual Marta, né? Muito preocupada com todas as coisas que tem que fazer, e a gente não descansa a mente, a gente não descansa aos pés do Senhor, a gente não descansa o corpo e nem o espírito. Então, eu vivi recente uma experiência, mas nem era tanto sobre essa questão das tarefas, né? De colocar coisas no lugar do devocional, mas vou tentar resumir para vocês, né, como é que foi até a gente chegar aqui no Glow App. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu tinha 22 anos só. E eu ainda estava na faculdade e eu trabalhava. E ele nasceu e eu não tive coragem de voltar a trabalhar. Então eu tive que abrir mão do meu trabalho, eu escolhi, na verdade, para ficar com ele. E aí, desde então, isso tem 10 anos já, eu comecei a empreender, mas eu não comecei a empreender no digital e tudo. Eu comecei a empreender com uma confeitaria e eu passei 6 anos com essa confeitaria e deu muito certo, mas eu também estava muito cansada, eu não tinha tempo para nada, nem para mim, nem para os meus filhos direito.
E depois que eu fechei a confeitaria, eu migrei para o universo digital. Então, eu conheci o marketing digital. E aí, depois que eu conheci o marketing digital, que eu acho que foi em 2022, mais ou menos, foi que começou essa questão de eu ser contaminada pelas coisas do mundo, né? Pelas coisas que o mundo idolatra. Então, eu não sei aqui quem já teve algum tipo de contato com pessoas desse universo do marketing digital, ou não estou falando que todas são, sabe assim, mas assim, boa parte das pessoas são extremamente materialistas. E eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente materialista. E quando a gente está numa situação assim que a gente quer vencer, a gente quer provar que a gente consegue, e a gente está no meio de pessoas que têm esse mesmo pensamento, discurso, você fica extremamente contaminada por isso. Então, eu comecei a focar somente na minha busca por felicidade material. E aí, vieram várias frustrações, né? Porque, assim, desde o começo eu me dediquei muito, mas eu nunca tive grandes resultados como eu queria, e eu sempre ficava tentando várias coisas, tentando dar certo em várias coisas ao mesmo tempo. E no final eu sentia que eu não dava muito certo em nada. E eu dizia, Senhor, por que que o Senhor me trouxe para cá então? Por que que eu conheci isso? Por que que eu conheci esse universo do marketing? Porque eu queria mudar de vida, eu queria melhorar a vida da minha família, né? Eu queria, enfim, prosperar, como as pessoas falam. Mas aí eu fui entrando numa série de frustrações, e até que eu entrei numa mentoria. E essa mentoria, gente, eu lembro até hoje, eu estava tão com a mente tão imersa nas coisas, que eu lembro que essa mentoria era bem cara, e no dia que eu consegui pagar, eu chorei. Olha só como que eu estava envolvida ali na coisa do eu preciso fazer acontecer, eu preciso, né, dar certo nisso e tal. Eu chorei. E aí eu disse, ah, é agora que vai dar certo, é agora que a minha vida vai mudar, é agora que vai dar tudo certo para mim. E sempre ali, eu nunca deixei, né, de fazer devocional, de orar e tal. Mas sabe quando o teu coração, ele não tá totalmente entregue, né, ao Senhor, naquilo, ele tá vendo aquela coisa do Deus abençoador. Então, eu criei muito essa visão do Deus é o meu abençoador, Deus vai me dar no tempo certo, sabe? Só aquela coisa do Deus vai me dar, e ele prometeu, e vai ser assim. E aí eu comecei a aplicar, né, o que eu aprendi nessa mentoria, para ganhar dinheiro mesmo, gente, para ver as pessoas ficando ricas, ficando milionárias, para mudar de vida. Eu comecei ali a me dedicar àquilo, e eu tive um certo resultado, até que apareceu uma oportunidade de uma sociedade com uma pessoa que tinha muito dinheiro para investir, e junto com essa pessoa tinha um outro sócio que ele sabia muito. Então, sim, juntou uma pessoa que tinha muito dinheiro com uma pessoa que sabia muito, com uma pessoa que não tinha dinheiro, não sabia tanto, mas era muito dedicada, que era eu. E aí juntamos nós três e fomos nos dedicar a vender. Não sei se vocês já viram aqueles que o pessoal chama de nutracêuticos, que são encapsulados, que são cápsulas para, sei lá, queda de cabelo, para emagrecimento, essas coisas. E tinha tudo para dar certo na minha cabeça, porque eu tinha a pessoa que tinha o dinheiro para investir, tinha a pessoa que tinha o conhecimento para aplicar, e tinha eu que botava a mão na massa e fazia a coisa acontecer. Mas não deu certo. Simplesmente as coisas não fluíam. E eu sentia, sabe, no fundo, por mais que eu quisesse muito que desse certo, eu sentia que alguma coisa estava impedindo de aquilo dar certo para mim. E aí foi quando o Senhor falou muito forte comigo sobre o tipo de trabalho que eu estava fazendo ali. Porque é um trabalho, gente, que, infelizmente, nesse mercado de vendas, de marketing, tem muita sujeira e tem muita gente que faz muita coisa errada. E, de certa forma, você tinha que fazer coisas que
não eram do agrado de Deus. E eu pensava assim, sim, eu sou uma cristã, será que isso aqui realmente eu posso fazer? Porque tem coisas que ensinam pra gente fazer, que quando você para pra pensar, basicamente enganar a pessoa. E aí eu sentia, eu fazia o que eu precisava fazer ali, mas eu sentia que alguma coisa estava errada. E aquilo começou a me incomodar muito. Muito, muito, muito. E eu disse, isso aqui não tá certo. Eu não posso fazer mais isso aqui, eu não posso continuar nisso aqui. E até que não deu mais certo, realmente, essa sociedade se desfez. E eu fiquei assim, eu preciso entender o que o senhor quer para mim, por que que o senhor me trouxe para perto dessas pessoas, por que que o senhor me trouxe para essa mentoria, por que que o senhor me ensinou, é, enfim, algumas coisas aqui. Eu não estou dizendo que Deus me ensinou o que é errado, tá? Mas estou dizendo que muita coisa boa e certa eu aprendi, que é, inclusive hoje eu aplico no Glow App. Mas também tem esse lado podre. Só que o que que eu entendi, né, que Deus estava falando para mim? Que nessa caminhada da gente, como cristã, como mulher cristã, Deus quer nos usar, mas a gente tem que estar sempre com o ouvido aberto para entender qual é o caminho que Ele quer que a gente vá. Então, eu achava que assim, era uma coisa muito de Deus, mas na verdade era eu que estava escolhendo um caminho que não agradava a Ele. E aí as coisas só começaram a piorar daí adiante. Então não deu certo essa sociedade, meu marido ficou desempregado, aí a gente teve que sair do apartamento onde a gente morava, que era um apartamento alugado, porque as contas estavam vindo e a gente não estava mais dando conta de pagar. A gente teve que vender o nosso carro, então a gente ficou sem nada. E a gente voltou, a gente veio morar na casa da minha sogra. E ali eu entendi assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que que isso está acontecendo? Por que que tudo que eu imaginei que eu ia conquistar, nada deu certo? Por que que eu tive que sair do lugar onde eu estava? Por que que o Senhor me tirou, me trouxe e depois me tirou daqui, né? E, irmãos, eu entendi que aquilo era porque o meu coração, ele não estava no Senhor. Ele estava só nas coisas materiais. Então, tudo para mim era material. A minha felicidade, eu só estaria feliz se eu tivesse bem materialmente. Eu só estaria feliz se as coisas tivessem dado certo, se estivessem dando certo. Então, até falei isso esses dias no meu Instagram. Às vezes a gente acha que ama a Deus, mas a gente não ama, a gente ama as coisas que o Senhor nos dá. A gente ama o que Deus nos dá. Então, o meu amor e a minha adoração, às vezes, estão totalmente relacionados ao que Deus me dá. Então, se eu tô bem, eu tô com um bom emprego, ou eu tô ganhando bem, as coisas estão dando certo, e eu conquisto isso e aquilo, então tá ótimo, vou adorar e louvar o Senhor. Mas será? Porque assim, a gente só sabe que a gente ama a Deus e que o Senhor está no trono do nosso coração quando a gente perde tudo. E quando aconteceu isso, da gente perder apartamento, carro, tudo, todo o conforto que a gente tinha, eu disse, é agora que o Senhor quer provar se eu amo, se eu adoro de verdade, e se Ele está no trono do meu coração. Então, a gente teve que recomeçar, né? Tudo ali meio que do zero. Mas foi quando o Senhor colocou o Glow App, né? Na minha mente, que não nasceu como Glow Up, nasceu como Glow Up Cristão, e eu não sei daqui das meninas que estão, se tem alguma que ainda é dessa época, eu acho que sim. E, e eu disse, vai ser isso aqui, vai ser isso, e o Senhor vai abençoar, vai direcionar. E quando começou, eu lembro do primeiro dia que a gente colocou, não era aplicativo, né? Era um produto de organização, de devocional. Eu nem sei se algum de vocês ainda tem isso, quem é dessa época, que era um produto no Notion lá, um planner que eu criei e tal. E aí deu muito certo, porque no primeiro dia já pessoas, pois é, a Aline ainda tem, né? Deu muito certo porque no primeiro dia já tinham pessoas ali comprando e tudo. E eu, nossa, que massa.
Só que assim, a coisa foi tomando uma proporção tão grande, tinha tanta gente entrando, e aí eu criei o canal lá no Telegram, e as meninas começaram a pedir, nossa, se tivesse devocionais, deixa eu beber água aqui. Se tivesse texto, se tivesse coisa pra gente meditar, seria legal. E aí foi evoluindo, né? A gente criou uma segunda versão, que era a versão de web, e depois veio essa versão que vocês usam hoje, tão abençoada, que tem abençoado tantas vidas, tantas mulheres, tantas pessoas do mundo todo, tá? Então, não sei se vocês já perceberam que a gente tem algumas pessoas de outros países, inclusive, lá no grupo e usando o app. E o Senhor tem feito uma obra incrível, assim, dia após dia, embora devagar, porque só somos eu e mais duas pessoas, né, na equipe, mas o Senhor tem feito grandes maravilhas e eu entendo que a maravilha maior não é o app em si, mas a transformação que ele causa na vida de vocês, acredito, e de outras mulheres, porque quase todo dia, toda semana, eu recebo, vocês colocam lá no grupo, ou alguém me manda no privado algum testemunho, alguma coisa em que o app tocou ela profundamente. Então, o que eu aprendi nessa experiência com o Senhor, de que quando o nosso coração está nas coisas, nada vai dar certo, gente. Nada vai dar certo. As coisas vão desmoronar, você vai se decepcionar. Você nunca vai estar feliz, porque se a sua felicidade ela depende de coisas voláteis que você pode perder, inclusive. Então, se a minha felicidade dependia do conforto que eu tinha no lugar onde eu morava, que era um lugar muito bom, e do carro que eu tinha, enfim, das regalias que eu tinha, se a minha felicidade dependia disso, quando eu perdi isso, e aí? Eu não sei se algum de vocês aqui já passou por alguma experiência assim, ou parecida, ou até pior, não sei. Mas a gente lembra muito de Jó, né? Quando a gente passa por experiências assim, de perdas que a gente não entende. É o Senhor querendo nos provar, realmente. É o Senhor querendo provar se a nossa fidelidade vai permanecer. Se o trono do nosso coração é dele, ou se a gente está colocando coisas e pessoas e sentimentos e situações no lugar dele. Então, quando eu entendi isso, é, antes de entender isso, eu vivia muito em angústia. Eu vivia muito em angústia. Em angústia, em ansiedade, porque não tá dando certo, porque eu sou ruim. Então, às vezes, eu até me depreciava e eu achava que o problema era realmente eu. Mas, na verdade, não era. A verdade é que eu estava buscando no lugar errado. Eu estava buscando no lugar errado e eu estava colocando outras coisas no lugar do Senhor. Então, quando eu saí, Deus tirou essa venda dos meus olhos, me fez enxergar que os caminhos que eu estava seguindo eram muito perigosos. E eu gosto muito dessa frase que diz que Deus vai, talvez um dia Deus destrua um sonho seu para que ele não te destrua. E eu costumo falar que Deus fez isso comigo. Eu tinha esse sonho de seguir por esse caminho, porque eu achava que era isso que eu queria, porque eu via pessoas naquele meio conquistando o que eu achava que eu queria, e Deus destruiu isso totalmente, porque ele sabia que se eu tivesse dado certo naquilo de alguma forma, talvez eu não estaria com vocês hoje. Não existiria o Glow App, entendeu? Não existiria esse projeto. Então, eu acredito muito que o Senhor trabalha de formas que a gente não entende no momento, mas que lá na frente a gente vai entender. E hoje tudo faz sentido, gente. Olha, tudo que eu aprendi, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas com quem eu aprendi alguma coisa boa, e tudo que eu aprendi nesse mercado do marketing, filtrei, obviamente, as coisas que são boas, que são bacanas, para a gente conseguir alcançar muitas pessoas. E hoje a gente faz isso no Glow App, a gente usa de estratégias do bem, obviamente, para poder alcançar outras mulheres, né? Para que outras mulheres conheçam o aplicativo, para que outras mulheres recebam essas mensagens. E se vocês que estão aqui hoje estão passando por alguma situação assim, né, de perda, ou de frustração, ou de sonho desmoronando, ou de algum plano que você fez,
saiba que o Senhor, ele tem o melhor. E provavelmente ele está trabalhando em você para que você esteja pronta para quando ele lhe der aquilo que ele tem para te dar. Porque às vezes a gente teve até, acho que foi o de hoje, né? O devocional de hoje que falou que a gente compara muito o nosso tempo com o tempo das outras pessoas, e não é assim, né? O Senhor tem o tempo dele e tem o tempo para realizar a obra de cada uma. Então, quando eu pensei no que eu ia falar para vocês, eu disse, eu tenho que contar esse testemunho para as meninas, porque o Glow Up, ele nasceu de um lugar onde eu vim de um lugar de frustração e o Senhor me regenerou nisso e disse, tá aqui, é isso aqui que eu quero para você. Não vai ser fácil, mas eu vou direcionar, eu vou colocar as pessoas certas, eu vou guiar para que as coisas aconteçam. E assim, a gente vai fazer ainda um ano de aplicativo, acredito, em dezembro. E olha só, temos muitas mulheres usando, muitas mulheres chegando diariamente, temos vocês, temos os encontros. Então, o que eu vejo é que nada do que a gente passe é em vão. O Senhor precisa nos ensinar como um bom pai que disciplina suas filhas, o que que a gente precisa priorizar, que é ele, né? Ele basta. Então, meninas, eu queria dizer para vocês isso, que quando a gente coloca qualquer coisa, né, acima do Senhor, e não é só dinheiro, e não é só carreira, mas às vezes são redes sociais. Esses dias, algumas meninas estavam comentando, né, que estavam com problema de vício realmente em rede social. Então, às vezes, as redes sociais, às vezes é um relacionamento, às vezes é qualquer coisa que tire o seu foco do Senhor, né? E no estudo a gente fala muito sobre alguns pontos, que é a questão da identidade. Então, às vezes a gente quer se colocar tanto em primeiro lugar, que a gente esquece que o primeiro lugar é de Deus, e a vaidade excessiva, por exemplo, né, o cuidado excessivo também com o corpo, a gente tem que cuidar porque nosso corpo é templo, mas sabendo que é para o Senhor, né, para honrar Ele também, a forma de a gente cuidar do nosso corpo. E trabalho, infelizmente, assim, eu vejo que muitas mulheres, algumas mulheres que eu conheço, elas trabalham muito, se dedicam muito, mas acaba que isso toma o tempo do Senhor, né? Que elas precisariam para ter ali aquele momento. E o Glow Up, ele veio para essas mulheres que, como nós, temos muitas tarefas, né? Temos rotinas corridas, mas que também precisamos desse alimento diário. Então, vocês veem que lá tem toda uma trilha, né, que te guia literalmente para fazer um devocional completo, e que acho que em 10 minutos ali você consegue fazer um devocional profundo. Isso é uma coisa que eu tenho percebido que algumas meninas têm dado esse feedback, que gostam do Glow Up porque ele é profundo, né, ele não é raso. E tudo que eu estou falando aqui, gente, que está acontecendo no Glow Up, nada é mérito meu, né? Tudo é mérito de Deus, tudo foi assim, toda ideia que eu tenho, toda coisa, toda atualização, tudo que a gente faz lá dentro, eu peço a orientação do Senhor, o Senhor orienta, e a gente está com um novo projeto de expansão, né? E eu até falei lá no grupo, não sei se vocês chegaram a ver. E aí eu já quero dar um spoiler para vocês que estão aqui, porque é algo que o Senhor também falou para mim, que a gente precisava disso para alcançar mais mulheres. E a gente criou esse projeto das embaixadoras do Glow Up, que basicamente vocês que têm acesso ao app vão poder ter um link próprio para indicar o app para quem vocês quiserem, para outras mulheres, obviamente. E nesse link de vocês, que vocês vão ter, depois de fazer um cadastro, tudo, vocês vão poder, o Glow Up vai investir em vocês. Então, vocês vão ter parte na assinatura dessa pessoa.
né? Porque agora a gente está trabalhando com as recorrências, né? Que são as assinaturas lá no app. Então, quem está entrando agora, está entrando como um assinante. Ela pode experimentar, mas ela tem um período ali de experimento grátis, mas após, se ela quiser permanecer, ela vai lá e assina o app, que é R$ 15 por mês. Então, a gente pensou que quando vocês que estão aqui dentro, que já são pessoas que usam, que já são meninas que conhecem o app, e muitas até indicam já, né? Já tem muitos meninos que indicaram e outras mulheres entraram por indicação. E eu pensei, por que não chamar as meninas que já estão aqui, as nossas irmãs, nossas sisters, e que elas mesmas sejam embaixadoras, porque hoje a gente vê, assim, que tem muita marca que faz isso, né? Ah, eu sou embaixadora de tal marca, tal, mas aí são influencers, são pessoas que só conhecem a marca ali depois de serem convocados, chamados assim, não, gente, eu não vou chamar ninguém de fora, eu não vou chamar a influenciadora, eu vou chamar as meninas que estão ali fazendo o devocional diário, que já conhecem, e elas vão ser as embaixadoras do Glow, porque elas já construíram isso com a gente desde o começo. E quem está aqui desde o tempo do Planner vai saber que o app foi construído com vocês, né, dentro da comunidade. E nada melhor e mais justo do que as próprias usuários serem as embaixadoras. Então, vocês que estão aqui hoje, né? Depois eu vou falar melhor, vou explicar. Mas vocês que estão aqui hoje, se vocês quiserem ser uma embaixadora do Blue App, vocês falem comigo depois no privado, que aí a gente vai se reunir com as meninas, as primeiras meninas que quiserem começar. E aí eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar direitinho, porque, na verdade, isso é um trabalho de evangelismo que a gente vai fazer, que é convidar outras mulheres para estarem ali no aplicativo, né? Para fazer um devocional ali, para ter aquele momento com Deus, incentivar essas mulheres a isso. Então, o Embaixadoras do Glow App é esse projeto que a gente está lançando agora, a sementinha, e a gente acredita muito que se cada mulher que está ali no app tiver esse desejo, né, de alcançar outras mulheres, a gente vai alcançar muita gente. E aí, meninas, hoje foi bem curto, mas assim, eu já quero deixar mais uma palavra final para vocês, que o Senhor falou comigo muito esses dias, né, sobre essa questão do coração, sobre essa questão de como a gente precisa priorizar realmente as coisas espirituais. E uma irmã mandou até, a Júnia, mandou até esses dias um áudio falando sobre a gente estar atenta, né, às coisas que o inimigo coloca na nossa vida para tentar desviar nosso foco, para tentar tirar mesmo da nossa, nos tirar mesmo do nosso eixo espiritual. E eu sinto muito, assim, que o app, ele tem abençoado muitas mulheres, mas ele principalmente tem me abençoado. Então, muitos dos devocionais ali são para mim, e essa questão da idolatria, o Senhor trabalhou em mim, né? Graças a Deus. E, na verdade, é um trabalho diário, né, gente? É uma luta constante, porque às vezes a gente está num momento bem, e aí vem uma coisa que quer, sei lá, te dar uma recaída e a gente precisa sempre voltar para o eixo. Mas a gente só volta para esse eixo, né? A gente só volta para esse centro quando o Senhor está no centro, quando a gente está buscando, né? Quando a gente está buscando se alimentar da palavra, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia. E o app, para mim, tem sido um fortalecimento diário muito grande. Eu não consigo passar sem ele mais. E eu espero muito, assim, que ele esteja abençoando muito vocês, se vocês depois quiserem ligar aí o microfone para falar alguma coisa, para falar alguma coisa também sobre a questão das embaixadoras, se vocês topam, né, participar. Mas eu acredito que vai ser muito abençoado. E eu espero muito, muito mesmo que todos aqui estejam, de alguma maneira, sendo tocadas, né, pelos devocionais, pelas mensagens que a gente tem colocado ali. Como eu disse para vocês, nada do que eu coloco dentro do app é, assim, coisa da minha cabeça. Tudo antes, gente, de pensar em colocar, de Senhor, direciona, porque essa palavra aqui precisa ir para alguém. E sempre, sempre vai para alguém.
Então, que a gente possa lembrar constantemente, né, desse amor do Senhor, de que nada do que a gente tem aqui vale a pena. Eu gosto muito de pensar nisso, porque não como medo, sabe? Mas como algo que me mostra o quão as coisas no mundo são passageiras e insignificantes, assim, as coisas materiais, vamos dizer. Porque eu penso, olha, Deus me livre de realizar os meus sonhos e no final o Senhor não saber o meu nome. Então eu penso muito isso e eu penso, Senhor, eu não quero. Eu prefiro não ter nada nesse mundo enfim, mas eu quero ser conhecida pelo Senhor. E ser conhecida pelo Senhor só é aquela que busca, aquela que tem intimidade. Então, que a gente possa todo dia buscar ser conhecida pelo Senhor, para que naquele dia, né, quando a gente se encontrar face a face com Ele, Ele possa nos chamar pelo nosso nome e tudo vai valer a pena, gente. Todo sofrimento, todas as perdas, todas as dores, tudo que você abriu mão, tudo que você abdicou e sacrificou pelo Senhor vai valer a pena. E eu queria, antes de fazer uma oração, saber se algum de vocês quer falar alguma coisa. Oi, gente, Emily teve que sair, foi? Não querem? Podemos orar, então, para encerrar? Me mandei aí no chat. Amém, Sara. É isso, eu sempre falo, né? Entra quem precisa ouvir, né? Que seja uma pessoa que entre. Eu vou estar aqui mensalmente com vocês para que essa palavra possa atravessar alguém. Então, vamos orar. Puxa, foi muito curtinho, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, mas eu acho que eu falo rápido, então as coisas vão se levando muito rápido. Mas eu entendo, como eu falei no começo, que tempo é muito precioso, né? E esse testemunho que eu passei para vocês é um testemunho que vai ficar gravado, então depois as meninas vão poder assistir. Mas é algo que foi divisor para mim. Então eu precisava compartilhar que vocês hoje entendam isso, né? Que muitas coisas na nossa vida vão tentar tomar o lugar do Senhor, mas a gente tem que estar sempre alerta, atenta, para que isso não aconteça. Pois vamos fechar os olhos aí onde vocês estão e eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós tivemos aqui de compartilhar essa experiência com as meninas, esse testemunho, que o Senhor possa ter falado, Senhor, ao coração de algumas delas aqui, de todas, e possa falar ao coração também de quem vai ver essa mensagem depois, que o Senhor nos ajude, Pai, a te ter como prioridade, a saber que o Senhor nos basta, a saber que a tua graça nos basta e que todo o resto, Pai, será acrescentado conforme o teu querer, a tua vontade e no teu tempo também. Nos ajuda a sermos filhas que se dedicam a te buscar, que se dedicam a ter uma vida de intimidade contigo e que entendam também, Pai, que tenham discernimento também de que alguns sonhos são egoístas, são sonhos que a gente acha que são bons, mas no final levam para caminho de perdição, como a tua palavra diz. Que a gente possa entender tua resposta, que a gente possa entender teu agir, não questionar, às vezes questionar, Pai, porque às vezes a gente questiona, mas aceitar e obedecer, que o Senhor tem o melhor para cada uma de nós. Nos ajuda, Pai, a te manter no trono do nosso coração e a tirar tudo aquilo, Senhor, que tenta desviar o nosso foco e tenta tomar o nosso coração, Pai. Nos ajude. Por favor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigas, boa noite. As meninas que tiverem interesse na questão de ser o embaixadora Blue Web, podem falar lá no grupo. Assim, na verdade, eu vou soltar para vocês
lá no grupo mais detalhes. E aí, quem quiser fazer parte, depois a gente vai se encontrar novamente para falar mais sobre isso e explicar melhor para que mais e mais mulheres sejam alcançadas pelo Glory, pelos devocionais, e que vocês, né, que querem fazer parte disso, querem ser essas semeadoras do reino junto com a gente, fazem parte também dessa história. Então, ó, Deus abençoe a todas e vamos ficando por aqui. Boa noite. Qualquer coisa, estamos lá no grupo, estamos no privado. Se precisarem de mim, já sabem onde me encontrar. Tá bom? Beijo!